Olá, muito bom dia, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim trazer aqui uma palavra de Deus para você, uma palavra que vai direto no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Creio que Deus ele separou esse dia para falar grandemente com você, em nome de Jesus. Amém, querido? Tenho o costume de dizer que eu não confio e não acredito no acaso, eu acredito no Espírito Santo de Deus. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus ele te separou, te conduziu, te trouxe para ouvir essa palavra em nome de Jesus, a qual eu tenho certeza que Deus ele vai falar grandemente na sua vida em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Então fica aí em nome de Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, não é inscrito aqui ainda, eu já vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal. Amém, querido? Após você se inscrever, você vai acionar o sininho e depois a opção todas. Assim, todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você vai receber aí no seu celular em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Então, acione aí a opção todas em nome de Jesus. Eu tenho também o meu Instagram, que é o PR Daniel Fernandes. PR Daniel Fernandes, me segue lá, me dá um oi no direct, fala que você veio através do YouTube. Amém, queridos? Amados, hoje nós vamos estar lendo aqui os Salmos 1º, 2º e 3º, em nome de Jesus. Salmo 1, 2 e 3, eu tenho certeza que Deus ele vai te usar em nome de Jesus para ouvindo esse salmo vai falar grandemente na sua vida em nome de Jesus. E eu creio que será bênção na sua vida. Então, se você estiver na sua casa, coloca bem alto em nome de Jesus, ouça para a glória do nome do Senhor. Tenho certeza que vai ser bênção sim para a sua vida em nome de Jesus. Amém, querido? Nós vamos estar fazendo a leitura desse salmo e eu quero que você faça comigo em nome de Jesus. Amém? Faça comigo até onde você puder. Memorize em nome de Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus também. Então, vamos ler Salmo 1, 2 e 3 em nome de Jesus. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor,
Como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras
e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.
Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras
e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.
Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras
e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.
Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam
contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção.